Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, começando agora, do aquecimento para o segundo workshop Tarólogo 100% Confiante, né? Eu sou Vainer Lira, tarólogo, cartomante, professor de tarô, com muitíssimo orgulho, aconselhar ou adivinhar o que realmente ajuda o consulente. Vamos que vamos, pessoal, porque esse é um tema importantíssimo. É um tema que, sem dúvida, dá nó na cabeça de muita gente. Muita gente quer conduzir bem um atendimento de tarô e muitas vezes não sabe como. Então, pessoal, bom dia. É um tema hoje muito importante, né? Porque, na verdade, esse tema de hoje, ele tem todo um contexto histórico. Quando a gente pensa, né, em adivinhar ou aconselhar, o que a gente deve fazer para realmente ajudar o nosso consulente, a gente precisa pensar no como é que chegou, né? Como é que a gente chegou nessa discussão. Vamos começar pelo comecinho. Lá atrás, logo depois dos dinossauros terem sido extintos, depois que o cometa caiu, alguém cantou, né, do alto de uma colina a seguinte frase: cartomante adivinha o futuro. E dos seres que sobreviveram ao impacto do meteoro até hoje, a maioria ainda pensa que a gente é um adivinho. E aí, trabalhar com essa lógica, o que acontece, né? Então, assim, gente, essa fama que a gente tem de adivinhos, ela não é de todo errada, né? Eu sou o primeiro a dizer para vocês aqui que somos oráculos, né? Quem acompanhou a epopeia, a Aurora do Tarô, né, sabe que eu considero o oráculo o indivíduo e o tarô o instrumento do oráculo. Então, quem é o oráculo de verdade? O tarólogo. O papel, o tarô, propriamente dito, este que a gente compra na loja, é o instrumento do oráculo. Então, sim, nós somos adivinhos. Mas o que é ser um adivinho? O que é ser um oráculo, né? Olha aqui, Andréia, o pessoal aqui tá dizendo que participaram da epopeia. E na epopeia eu dizia muito, né? Eu trazia nessa consciência. Eu falava, oráculo, desperta. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente abre o nosso jogo de cartas, nós estamos ali, sim, né, para trazer consciência. E essa consciência, ela vem também com predições. Nós olhamos antes do consulente. O oráculo é o indivíduo. E sim, quando a gente vai para uma mesa de atendimento, ou quando a gente vai olhar o nosso tarô para as nossas próprias questões, ou seja, jogar para si mesmo, a gente vai lá com o intuito de antever, de prever, de adivinhar o futuro. Com qual objetivo? E é esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto. O objetivo é encontrar a felicidade. Mas foi dado somente aos adivinhos o conhecimento do futuro? Não. Por uma série de outras questões, outras metodologias, você pode tentar prever o futuro. Então o homem faz isso desde sempre. O homem observava a natureza, via que determinadas épocas eram frias, determinadas épocas eram mais quentes, então ele estabeleceu a produção de alimentos em função da sazonalidade, das estações. Então era uma forma de prever o movimento da natureza, a temperatura, o tempo melhor para plantar, o tempo melhor para colher. Então, previsão é algo que ajuda as pessoas a se organizarem. Quer uma previsão que acontece todo dia e pouca gente se liga, né? O que acontece? O povo todo dia coloca na sua agenda, né? Que dia tal vai acontecer tal reunião, dia tal tem que ir no médico, dia tal tem que ir no tal lugar. Você está escrevendo o seu futuro ali. Se você parar para pensar, você está escrevendo o seu destino.
Por quê? Porque você sabe que aquele dia virá. Que aquele dia, hoje é terça, você sabe que aquela quinta-feira vai acontecer. E que dentro dessa quinta-feira vai acontecer um horário chamado 10 horas da manhã. Então você diz, então a gente na quinta faz uma reunião. Então você está escrevendo o seu futuro no presente. E quando chegar a quinta-feira, na hora que o sol posicionar-se às 10 horas daquele dia chamado quinta-feira, você vai fazer algo. Então, o futuro, o destino, ele acontece na tua própria agenda do celular. E está acontecendo, está sendo escrito. O que as pessoas não fazem de conta? As pessoas não fazem a matemática de que quando você decide que vai se apaixonar por fulano, que você vai evitar algum tipo de prática que seria saudável para sua coluna. Você não vai fazer o que seria bom para sua coluna. Você não vai entregar o trabalho do que o seu professor pediu da faculdade. Você não vai fazer um bom trabalho de assistência aos teus filhos que estão agora precisando mais da tua ajuda por N questões. Anote aí. Na sua agenda ficará marcado também os impactos disso, positivos e negativos. Ficará marcado também na sua agenda as várias vezes que você terá que lidar com esses problemas. E não importa se você marcou 10 horas da quinta-feira uma reunião, talvez naquele dia você esteja se sentindo péssimo porque às 8 horas da manhã você teve que brigar ou discutir com alguém que você ama. Então percebe que a gente escreve todo o tempo. Todo o tempo a gente está escrevendo o nosso futuro. O que as pessoas se ligam é que elas só estão pensando no horário das coisas. Então ninguém se espanta, por exemplo, quando você coloca na agenda sábado, darei uma aula, tal dia, tal hora, de tal assunto. Chegou sábado, a primeira coisa que você deveria sentir é, meu Deus, realmente aconteceu. Hoje é sábado, ele está dando aqui essa aula, e olha que maravilha, o futuro se materializou. Aconteceu de verdade. A aula está acontecendo e, menino, ele disse que era com aquele tema, e não é verdade que é com aquele tema? A própria live aqui é isso, né? A aula. Então, gente, adivinhar o futuro não é só uma questão de poder profético. Adivinhar o futuro é construir o futuro. É planejar o futuro. Quer um exemplo? Você quer ter a sua casa própria. Você vai e faz um pezinho de meia, X tempo para juntar X dinheiro de entrada, e aí quando a construtora lá, por exemplo, né, ou a imobiliária te oferta tanta coisa, em tantas condições, com tantos juros, você vai ao banco, vai chegar o dia que essa chave vai chegar na tua mão. Você escreveu o futuro. Então, você está planejando. Então, a sociedade moderna prefere usar o termo planejamento do que adivinhação. Mas, se a gente para pensar no assunto, acontece uma bem pertinho da outra, não é? Agora, que adivinhação é essa que a gente espera do tarólogo, que a gente espera do vidente? Que adivinhação é essa? É a adivinhação de eventos que você não tem referencial para conseguir dizer que vão acontecer. Então, eu entendo que isso seja um pouco complicado dentro de uma lógica de sociedade que diz que tudo precisa ser explicado, né? Que tudo precisa estar claro, que tudo precisa ser preto no branco, tudo precisa ser escrito. A ciência tomou... Gente, desde o século XVII, a ciência é a grande força da racionalidade humana, porque o poder da mente é tudo que o poder da mente tem, tudo que o poder da mente é. Os seres humanos, né, aquela coisa do... e a mente funciona, a mente pensa e a mente existe. Beleza, então tá bom. Então tudo é a mente. Por que as pessoas ainda sofrem com emoção?
As pessoas vão para a escola, vão para a faculdade, vão para tudo para se desenvolver intelectualmente, para se enriquecer intelectualmente, mas elas, para lidarem com os seus sentimentos, elas preferem tomar remédio, ao invés de procurar entender esse sentimento e se enriquecerem emocionalmente. Então, a gente vive dentro de uma sociedade que não entende o que não é racional, que não entende o que não é lógico. Fica praticamente impossível a gente mostrar para as pessoas que a adivinhação existe quando elas não entendem nada que não seja lógico, matemático, previsível. Porque as estações são previsíveis, as estações são matemáticas. De tempos em tempos, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter outono, temperatura tal, temperatura qual. E aí é quando a gente entende que a previsão do cartomante, a previsão do oráculo, a previsão do tarólogo, é uma previsão que usa como parâmetro de entendimento, ou seja, como informação de base, outros recursos que não sejam os recursos da mente, os recursos lógicos. E é aqui que as pessoas acreditam, tomam isso como impossível de acontecer, o que não é verdade. Você não saber por que você sabe que algo vai acontecer não significa dizer que aquilo não acontecerá. Significa apenas dizer que você não sabe como chegou àquela conclusão. O buraco é mais embaixo. Então as pessoas acham que não existe adivinhação porque você tira alguma coisa da sua cachola, e isso é impossível. Que você tira alguma coisa do seu coração, da sua intuição, e que isso é impossível. Percebem que está aqui a origem das pessoas não acreditarem nos adivinhos? Porque as pessoas só acreditam no crivo científico de observação e análise e conclusão. Se não for assim, não é verdade. Já dizia a ciência. Quando a gente para e pensa nisso, a gente se liberta desse jugo, ou seja, dessa escravidão técnico-científica e racional, porque dentro do mundo das mancias, o que é o mundo das mancias? Os oráculos, no qual está incluído a cartomancia e o tarô. A gente não precisa achar que as nossas conclusões em jogo serão todas explicáveis cientificamente, porque elas não são dessa natureza. Então, se liberta, meu caro colega tarólogo. Você vai adivinhar coisas. E você não necessariamente vai saber como. Você vai saber que você viu no seu jogo. Agora, isso faz parte dos mistérios do tarô. E se o tarô é um livro de mistérios, vamos entender que um desses mistérios é a gente abrir as cartas e dizer: em até 3 meses, sua loja poderá ser assaltada. Reforce sua segurança. Quando a gente entende isso, significa dizer que você é capaz, sim, de adivinhar, de predizer. Você é capaz, sim, de analisar aquilo que você percebe no seu atendimento, mesmo que você não explique aquilo de maneira racional. Agora, vamos parar para pensar o seguinte: dentro da arte da cartomancia, dentro da arte do tarô, dentro da cartomancia, dentro do mundo arcânico, a gente vai perceber que quem traduz essas informações para a gente são os símbolos das cartas. E isso é da nossa arte, né? Isso é da nossa mancia. Um jogador de búzios faria isso pelo número de búzios abertos e búzios fechados que caem na jogada. E isso eles chamam de Odu. Cada jogada tem um Odu. No tarô, cada carta tem um mundo de sentidos e de referências, de significados, de possibilidades de interpretação. Então, para te explicar de onde vem isso, as cartas vão te indicar. E cada cartomante tem uma forma específica de fazer as suas sacadas, os seus insights, de ter as suas previsões. Tem cartomante que faz isso visualmente, tem cartomante que faz isso elaborando mentalmente, tem cartomante que vai como se fosse visualizando a cena. Cada um é cada um. O que você precisa saber é como acontece em você. Como aquilo acontece dentro de ti. E que quando estiver acontecendo, você não fique
quebrando essa intuição, esse pensamento, essa sugestão do jogo com, ai meu Deus, eu tô louco. Ai meu Deus, mas isso não é verdade. Ai meu Deus, mas não é possível. Ai, minha Nossa Senhora, mas onde eu tô tirando isso? Isso aqui não tá no meu livrinho aqui. Ah, eu não li que nessa carta aqui não tem essa palavra-chave. E aí, quando você faz isso, você corta com lógica aquilo que brotou em você de maneira extraordinária. Então, meus queridos, antes de eu falar de adivinhar e aconselhar, o que realmente ajuda o consulente, é fundamental que a gente revise o conceito de adivinhação.